Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu Ition HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste primeiro comentário da Parashat Trumá, nós vamos examinar o texto que se encontra nos escritos nazarenos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, e nós vamos no verso 13. E Yeshua, ele está falando sobre a parábola do semeador, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Só até aí, queridos. Queridos, nós observamos que Yeshua, nesse texto de Marcos, nessa frase, ele está dizendo como que vocês vão entender as outras parábolas se vocês não entenderem a parábola do semeador. Então, nós observamos aqui na parábola do semeador que são identificados alguns elementos, e nós fizemos esse comentário recentemente num culto, e eu queria explanar aqui mais detalhadamente. E diz aqui a palavra de Deus, né? Não percebesse essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? É porque exatamente ali na parábola do semeador tinha alguns elementos para outras parábolas. A exemplo do que diz aqui. E Yeshua diz no verso 15, os que foram semeados junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Só que Satanás aqui, bem caracterizado, Satanás em Marcos 4,15, Yeshua compara, aleluia, ele compara aqui no verso 4, que diz assim, aquele que foi semeado junto ao caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Então, Satanás é equiparado a essas aves do céu. As aves do céu de Marcos 4, são equiparadas a Satanás, são explicadas como sendo Satanás em Marcos 4,15, essas aves do céu. Então nós temos que utilizar esse conceito dado na parábola do semeador para entender outras parábolas. Porque Yeshua disse, se você não entender essa parábola, como entenderá outra? Amém? Então a gente está seguindo a trilha de Yeshua, o caminho trilhado, dizendo a dica de Yeshua, Marcos 4,13. Então, nós vamos pegar essas aves do céu e vamos entender uma parábola mais adiante, no próprio capítulo 4 de Marcos, e que nós comentamos recentemente. Marcos, capítulo 4, no verso 30, né, ele diz assim, e dizia, ao que assemelharemos o reino de Deus, o reino de Elohim? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então você observa que o grão de mostarda é o reino do céu que nem um grão de mostarda. A igreja primitiva é o grão de mostarda. Só que com o passar do tempo, aquela igreja primitiva pura, santa, que renunciava a si mesmo, né? Ela foi crescendo, e aí diz o verso 32, né? E foi crescendo aquele grão de mostarda, e fez-se maior que todas as hortaliças, e criou grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E as aves do céu, nós vimos lá no próprio capítulo 4 de Marcos, no versículo 15, que são explicadas como sendo Satanás. Então o reino de Deus, aquela igreja primitiva pura, cresceu e criou ramos, criou tentáculos, criou várias religiões a partir daquela igreja santa pura, que obedecia a Torá, que obedecia os mandamentos de Yeshua. Com o passar do tempo, foram criando vários ramos que seguiram costumes pagãos, costumes idólatras, festas pagãs celebradas, inclusive até os dias de hoje, né? Porque aí se tornou grande. E aí as aves do céu, que nós vimos que
para a gente entender essa parábola, tinha que entender a parábola do semeador, como Yeshua falou. Como vocês podem entender a outra parábola se não entender a do semeador? Então aqui fala das aves do céu e na do semeador explica que as aves do céu são representações de Satanás aqui nessa parábola, como está em Marcos 4,15. Então aquele reino de Deus, meu amado, que foi criado com santificação, renúncia, pureza por Yeshua, claro, e dado seguimento pelos apóstolos, aleluia, e que foi muito firme durante até 300 anos, já estava sendo assim, pouco a pouco, contaminando ali uma coisa, um grupo ou outro, mas a maioria ainda era santa, mas depois aí cresceu muito, e aí foram criados ramos. Esses ramos que ele bota assim, e cria grandes ramos, no verso 32, são as várias religiões que saem, ou religiões, ou denominações, ou linhas de pensamento, que saem daquele início, né, daquela raiz pura, e aí entra paganismo, entra idolatria, entra muita coisa errada, né, meus irmãos? Abandonam até a Torá. Aleluia, que coisa terrível, meus irmãos. E aí as aves do céu, que são representações de Satanás, como está em Marcos 4,15, ele próprio nesse versículo fala isso, nesse próprio capítulo, aí se aninham, né? Então isso é o que acontece, meus irmãos. Aquela igreja primitiva, hoje, né, poucos são, né, aqueles que guardam os mandamentos contidos nas Escrituras, que guardam aquilo que guardava a igreja primitiva de Yeshua HaMashiach e que foi dada seguimento pelos apóstolos. Amém? E nós vemos também uma representação dessas aves do céu, né? Quando fala que são representações de espíritos imundos. Nós vemos a interpretação de Daniel, em Daniel, no capítulo 4, verso 19, quando ele vai interpretar, né, um sonho de Nabucodonosor, ele diz assim, no verso de número 19, 4:19 de Daniel. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, que é Daniel, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio por ti e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Então a Babilônia, que era pagã, né, o paganismo total, ali habitavam as aves do céu, segundo o profeta Daniel. Amém? Ele teve a interpretação desse sonho, ó, quando Daniel diz, és tu, ó rei, então ele se refere, a Babilônia, né? Então a Babilônia, que era representada pelo rei Nabucodonosor, é onde as aves do céu, com aquele paganismo, idolatria, é representado, meus irmãos. Amém? Então, que nós possamos mantermos como grão de mostarda, meu amado, aquele grãozinho puro, santo, que guarda a Torá, observa os mandamentos de Yeshua. Hoje estamos guardando o Shabat, que nem a igreja primitiva, meu querido, que nem Yeshua HaMashiach, que nem os apóstolos, guardando, santificando, vigiando no nosso, em que olhamos, em que ouvimos, em que falamos, em que sentimos, com as nossas vestes, enfim, andando conforme a Torá, obedecendo os mandamentos da Torá. Que o Espírito Santo, meu querido, continue falando ao teu coração, neste primeiro comentário da Parashá Trumá, nos Escritos Nazarenos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.